Agora hoje a gente vai entender sobre marcha indexada, sabe a diferença de uma marcha comum para uma marcha indexada. Se você tem alguma dúvida sobre isso, então fica com a gente que todas essas dúvidas vão ser sanadas agora. Vamos lá, falando a diferença de uma marcha indexada para uma marcha não indexada. Na prática, qual é a diferença em si, tá? A marcha indexada é aquela que você consegue, com um toque de marcha, fazer a passagem de marcha da bicicleta. A marcha não indexada, você tem que empurrar a alavanca até procurar a marcha correta, tá certo? Então vamos ver na prática aqui, na peça, o que é que isso vai influenciar, quais são os artifícios aí que o material, que no caso as peças têm para fazer essa troca de marcha mais precisa apenas com um toque, tá bom? Eu vou trazer aqui duas catracas, duas rodas livres, tá? Duas rodas livres, uma indexada e uma sem ser indexada, para você ver a diferença e entender por que que a gente chama de catraca indexada e catraca comum, sem ser indexado, beleza? A gente está aqui com duas catracas, tá? Essa daqui é a indexada, essa daqui é não indexada. Eu vou pegar essa e mostrar os detalhes dessa daqui, o porquê que ela não é indexada, tá? Vocês deram uma olhada? Todos os pinhões são totalmente lisos, tá? Você não vê nenhuma ranhura, nenhuma, entre aspas, imperfeição, ondulação, relevo. Todas as engrenagens aqui são totalmente lisas. E aí, por que que essa daqui a gente chama de que não é indexada? Porque aqui nesse tipo de marcha, né, nesse tipo de roda livre, a corrente fica passando de um pinhão para o outro, sendo empurrada pelo câmbio traseiro, tá? O câmbio traseiro ele vai empurrar a corrente até ela encaixar na roda livre. Não tem nenhum auxílio, por exemplo, dessa peça, é apenas a alavanca que vai posicionar o câmbio, que vai empurrar a corrente, e aí é feita a troca de marcha. Por isso que nesse tipo de bicicleta arranha tanto a marcha na hora de passar. Você tem aqueles ranhuras, você consegue ter você escuta aquelas zoadas até a marcha casar perfeitamente, porque é realmente empurrando, ela passa na marra a marcha, entendeu? É por isso que você vê aqueles... Aí você vê até encaixar certinho a marcha, aí você vai ter aquela raspagem do que é normal desse tipo de marcha aí, que você vai procurando a marcha, até fazer aquela zoadinha de encaixe da marcha, aí você entendeu que ali a marcha passou. Então vamos olhar agora a roda livre indexada, tá? Para você ver a diferença. Está com a roda livre indexada agora na mão e olha, perceba a diferença de uma para outra. Você consegue ver já que aqui não é totalmente liso. Todos os peões a gente vai ter uma ondulação, tá? Ó, aqui ó, ondulação, ondulação, certo? Um alto relevo, um relevo aqui nos peões, tá? E olha aqui, ó, eles seguem um para o outro, eles seguem esses relevos. O que é que isso vai ocasionar? O que é que isso vai trazer de benefício na prática da passagem de marcha? Quando o câmbio empurrar a corrente, tá? A própria roda livre, por conta dessas ondulações, vai facilitar que ela passe de um peão para o outro, porque ela vai raspar nessa ondulação aqui e fazer a troca de marcha de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais rápida, mais fácil e sem que ocasione, por exemplo, aquelas raspagens da corrente na roda livre. Então aqui você, ao invés de ficar procurando a marcha é bem mais assertiva, você consegue, por isso que você consegue com um toque de marcha e apenas um movimento preciso aqui do câmbio, você consegue ter a troca de marcha sem ter que ficar procurando, porque a própria peça ajuda nessa passagem de marcha, tá? A gente vai ver a diferença agora na corrente, tá? Porque a corrente também ajuda, todo o equipamento, todo o kit de marcha vai ajudar nessa passagem de marcha também, tá? Vou trazer duas correntes aqui, uma indexada, outra sem ser indexada, começando com a mais simples, a corrente não indexada, tá? Ó, essa daqui é uma corrente simples, tá? De marcha. Geralmente a diferença está nos números de elos da corrente.
uma corrente comum tem 114 elos e uma corrente de marcha 116 elos. Ela é uma corrente um pouco mais comprida para conseguir abarcar, né, a coroa maior, uma catraca um pouco maior também e fazer todos esses ajustes, tá? Nem toda vida você vai usar todos os elos da corrente, vai depender da sua marcha, alguns elos vão ser anulados, né? O mecânico vai ter que tirar alguns elos aí, mas vamos ver a diferença daqui. É uma corrente mais estreita, tá? Toda corrente de marcha é um pouco mais fina do que uma corrente comum, mas a diferença maior que eu quero que você perceba na corrente sem ser indexada é que ela é totalmente lisa, beleza? Totalmente lisinha, não tem nenhuma ondulação, nenhum corte aqui no elo, ó. Você vê que ela é uma corrente bem comum, beleza? Então vamos olhar a outra corrente para você ver a diferença da corrente indexada, tá? A corrente indexada tem mesmo número de elos, você não vai ter essa diferença no número de elos também, porém a espessura também igual, o que vai delimitar, no caso, o que vai ser primordial na hora da espessura da corrente é também o número de marcha. Porque a catraca com mais marchas, entenda que no mesmo espaço ela tem que ter, por exemplo, ao invés de 7, como essas catracas rodolivres que eu estou te passando aqui, mais simples, por exemplo, tem que ter 12 catracas no mesmo espaço praticamente. Então a corrente, tudo tem que ser mais estreitinho para poder caber mais marchas no mesmo espaço, tá? Agora vamos ver aqui a diferença da da corrente indexada. Você vê que ela tem um relevozinho na ponta, na lateral dele, ó. Você vê que não é uma corrente totalmente lisa, tá certo? Essa aqui é uma corrente simples, não é uma corrente de alta performance, é uma corrente bem simples mesmo, mas você já vê, já nota a diferença. É uma corrente indexada, porém muito simples, uma marcazinha mais em conta também, só que você já vê a diferença de uma corrente para outra. A outra é totalmente lisa, essa outra aqui tem uma ondulação na lateral, tá? Você dá também para perceber aí. Beleza? Lisa, tem ondulação, essa daqui, indexada, não indexada. E agora vamos ver o que isso influencia na passagem de marcha, tá? Aqui, ó. Roda livre, corrente indexada. Essa ondulação da corrente, ela vai fazer a raspagem nesse alto relevo aqui da roda livre, tá? Nessa ondulação. E aí faz essa raspagem e você consegue ter uma troca de marcha também mais assertiva. Então a corrente e a catraca auxiliam para que no movimento do trocador, que é um movimento padrão, preciso, você consiga ter a troca de marcha, tá? E agora eu vou mostrar a diferença no pé de vela, que existe também pé de velas indexados. Você vai notar a diferença de um para outro também. Tem pé de velas que tem uma indexação maior do que outros e vou mostrar isso agora para vocês. Ó, aqui eu estou com um pé de vela dito indexado, mas vocês vão notar a diferença de indexação de um pé de vela para outro, tá? Você vê que o pé de vela nessa engrenagem menor não tem nenhuma ranhura, tá? Um pé de velazinho liso. E aqui, ó, você nota que tem umas pontinhas aqui, ó, outra aqui. Isso aqui é um pé de vela bem básico. E o que é que essas pontinhas aqui, ó, vão auxiliar lá na marcha, tá, galera? Essa pontinha, ela vai raspar na tua corrente, principalmente naquela ondulação, e aí ela vai enganchar e aí ela já encaixa a marcha de uma maneira mais fácil, tá? Então você tem o auxílio desse mesmo artifício que você tem na roda livre, no pé de vela também, tá? Agora eu vou mostrar a diferença em outro pé de vela para você ver que tem mais artifícios do que esse daqui, beleza? Vou trazer um pé de vela aqui da Shimano, dá uma olhadinha agora nesse outro pé de vela aqui, tá? Dá uma limpezinha aqui para vocês. Vocês já notam que, ó, até nas pontas você vê uma diferença aqui de relevo. Em toda a estrutura do pé de vela você vê também, você vê pontos também bem mais, com maior quantidade, esses pontos aqui e tal, e eles não estão aqui à toa, beleza? Esses pontos aqui, ó, essas ondulações vão facilitar cada vez mais aqui a troca de marcha. Então, por exemplo, se naquela lá você tinha que dar uma volta de pedalada para fazer a troca de marcha, num pé de vela desse, às vezes você consegue fazer
em meia pedalada, em 1/4 de pedalada, você consegue ter a troca de marcha, por exemplo, no pé de vela aqui, tá? Para vocês verem a diferença, eu vou colocar os dois pés de vela. Esse daqui tem mais ondulações e esse aqui é bem mais liso, apesar de todos os dois pés de vela serem indexados. Então é por isso que a Shimano tem linhas também, tá? Então você pegar uma linha de entrada da Shimano, você vai ver que tem menos esses artifícios aí, por exemplo, no pé de vela, tá? Na roda livre, mesma coisa. Em linhas mais altas você vê que tem esses artifícios, essas tecnologias por trás da peça que te possibilitam, por exemplo, que você faça uma troca de marcha onde a bicicleta esteja, por exemplo, numa subida mais íngreme, coisas que nas linhas mais de entrada você não consegue, tá? A bicicleta fica forçada e aí você consegue fazer uma troca de marcha quando ela está tensionada, mas assim, com um pouco mais de dificuldade. Aí, por exemplo, quando você pega uma linha alta, DO e tudo, você está numa subida, você troca a marcha ali, a marcha cai certinho, apesar de estar toda a relação tensionada. É por isso, porque todas as peças estão conversando, estão se ajudando para que esse comando seja passado para a relação sem que esteja de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais assertiva, que dê menos problema possível nos regulamentos. Então tudo isso daí vai corroborar para que você tenha uma passagem de marcha muito mais confortável e que também a bicicleta desregule menos, beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é a marcha indexada e o que todos esses componentes aí ajudam para que você consiga ter uma passagem de marcha bem mais precisa. Galera, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhe e já se inscreve no canal, tá? Já todas as nossas redes sociais, telefone, WhatsApp, nosso site, vai passar tudo aí embaixo aí para vocês. Se você gostou, curta aí, tá? Já compartilha com seus amigos essa informação, é muito importante que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? Principalmente a galera que está iniciando aí não entende o que é isso, às vezes pensa que marcha tudo igual e não é, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Vai. É tudo, né, maloqueiro, tal, no colar de prata. Então vamos começar. Beleza, pessoal, vamos começar aí mais um vídeo para vocês. A gente vai falar sobre correntes indexadas, como eu falei aí. Cuidado, vai lá. Não, isso não.